Os louvores que tiveram foco na pessoa de Jesus, nosso amado Salvador, nosso grande Salvador. E hoje pela manhã estudamos, sobre Ele como Cordeiro, como aquele que foi designado servo, sofredor, escravo de Yahvé. Isso reverberou no meu coração e gerou uma mensagem. Amém? Então, abra, por favor, a sua palavra em Evangelho de João, capítulo 8. Por favor, acenda as luzes aqui na frente. Mais uma fileira para poder enxergar com o seu irmão. Isso. Evangelho de João, capítulo 8, somente o verso 36, igreja. João 8, 36. Eu vou falar de Jesus, em especial de Jesus, mas do nosso Senhor, no sentido dele ser o nosso libertador. Jesus nos liberta de todas as cadeias. Amém? E eu coloquei cadeias no plural. Quando você pensa em uma cadeia, você pensa no quê? Uma cela no presídio. Mas cadeias no plural, tanto mais no contexto bíblico, é mais do que um presídio, uma cela. Também as correntes, os grilhões, tudo que pode prender um homem são as cadeias. E Jesus tem poder para nos libertar de toda sorte de cadeias. Vamos entender? Vamos para o texto. João 8, verso 36. Eu queria que você lesse comigo esse texto. 8, 36. Vamos lá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto somente para introduzir. Se, pois, o Filho vos libertar, o Filho aí é Jesus, não é Deus Pai, é o Filho, o protagonista da nossa libertação é Jesus. Se Ele nos libertar, seremos de fato, cabalmente livres. Amém? Diga assim: Jesus, meu libertador. Ele é nosso libertador. Ele tem o papel de nos libertar em vários processos. Ele nos libertou quando estávamos presos lá no mundo. O resgate que Ele nos fez já é parte da libertação. Ele vem nos libertando através do seu Santo Espírito, no processo chamado santificação. E Ele nos libertará totalmente, cabalmente, no dia da nossa glorificação. Quantos entenderam? É um trabalho contínuo de libertação. E hoje de manhã, estudando aqui, estudamos o livro de Isaías, e lá em Isaías, 660 anos antes de Jesus nascer na carne, Isaías já profetizava o Filho de Deus como libertador, o Messias como libertador. Abra, por favor, Isaías 42, verso 6, verso 7. Só esses dois versículos. Isaías capítulo 42, verso 6 e verso 7. Vai colaborar, vai substanciar aquilo que foi dito aqui em João, que o Filho do Homem nos liberta. Isaías 42, verso 6. Quantos já conseguiram achar? Amém. Acharam aí Isaías 42? 42, 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. É Deus o Pai, usando o profeta Isaías para falar do Filho, que ia fazer do Filho luz para os gentios, o mediador da aliança. Amém? Todo mundo aqui até comigo aqui comigo? Verso 7, igreja. Queria que você lesse voz alta agora, vamos lá? Para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo. Quero enfatizar aí. Qual é o trabalho do rei Messias? Tirar da prisão o cativo preso. Tirar o preso da prisão. Talvez numa leitura dinâmica muito rapidinha, você não atenta para o detalhe. O detalhe que eu quero enfatizar aqui é esse. Uma das obras de Jesus é tirar o preso da prisão. Não é o preso do
presídio, é outra prisão, amém? Mas Ele é o nosso libertador, que nos resgata da prisão. O cativo e do cárcere, os que jazem nas trevas. É um cárcere espiritual, amém? Todos nós, antes vimos a Cristo, antes sofremos o primeiro processo de libertação, estávamos em trevas, ainda que não percebêssemos. Você quer ver? O seu parente não crente, ele tem noção de que ele está em trevas? Ele tem noção? Ele percebe? Esse calorão, esse solzão maravilhoso aí de Rio de Janeiro, deve estar indo para a praia, todo feliz, contente, né? Queimando a pança lá no sol, comendo lá seus petiscos na praia. Quem pode um camarãozinho, né? Quem não pode, come sanduíche natural. Fato é, irmãos, que o camarada acorda, todo serelepe, feliz nesse domingo, pega a família, bota no carro, vai para a praia, curte. Alguns vão lá, tomam uma manguaça, bebe. Né? Volta para casa feliz da vida. Ele sabe que está preso em cadeias de trevas. Ele percebe isso. E se você, como parente cristão, falar para ele, ele reage negativamente. Ele não se sente preso. Pelo contrário, muitos não crentes se sentem livres. E os presos somos nós. Não pode fazer nada. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, pode beber, encher a cara. Você é um preso. Olha como é que é a inversão de valores, né? Nós que fomos libertos somos os presos. E eles que estão oprimidos nas trevas são os livres, entre aspas. Não percebem. Querem ver a palavra como não percebem? Evangelho de João capítulo 8, mesmo capítulo inicial, verso 31, irmãos. Vou dar um exemplo. João 8, 31. O exemplo tem que ser bíblico. Além do natural que nós percebemos, eu quero que você veja na Bíblia. Quem não tem Cristo não percebe que é cativo. Vive uma vida oprimida, com problemas, sobrecarregado, sem esperança, debaixo de tanta coisa, de opressão demoníaca, mas não percebe que é preso, escravo, que está em algemas. João 8,31, quantos acharam? Nós lemos João 8,36 no primeiro texto. Você volta para o 31, de propósito, o contexto anterior. Vamos lá? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. E conhecereis o que, igreja? A verdade. E a verdade vos libertará. Só precisa de libertação quem está preso. Sem o conhecimento da verdade, na ignorância das trevas, você não é livre. Nós não éramos livres. Mas a verdade chegou até nós e nos libertou. E a verdade é um homem. A verdade é uma pessoa. Ele não é só a mensagem. Ele é a própria verdade encarnada. A verdade viva nos alcançou. Conhecemos a verdade é Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. Amém? E no verso 33, a reação de quem ouviu Jesus. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Os religiosos judeus se achavam o quê? Livres. Estão perguntando, não é? Eu não sou escravo de ninguém. Como é que o senhor diz aí que eu tenho que ser livre? Quem está preso não percebe que está preso. Isso eu quero que vocês apliquem. Nós estamos no momento de convidar muitos cativos que não percebem que são cativos para chegarem à verdade. Amém? Compreendem? Quem está nas trevas não percebe. E aí Jesus responde, verso 34, irmão, vamos lá? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete o pecado é o quê? É escravo
O pecado é algo real, concreto. Verso 35, ainda que pareça subjetivo. E aí Jesus conclui: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus conversa com homens que se sentem livres, mas não são. Mas eles não querem saber. Para eles vivem livres. Não temos ninguém sobre nós. Não estamos debaixo de escravidão. Estão. Jesus tira essa filosofia do coração deles. Pode ter certeza que seu parente não crente, seu amigo, seu colega de trabalho também acha que vive bem. Que ele não precisa de Jesus. Está lá preso, talvez, nas drogas. Está lá preso no vício, na pornografia, no adultério, no pecado de fornicação. Está lá preso em uma série de coisas, mas diz que está bem. Ele não está bem, está preso. E só tem um homem, um Deus que se fez homem, que pode libertar. Amém? Ele é o libertador. Quem está no pecado precisa de libertação, ser livre de verdade. Muita gente não entende isso. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus é que nos livra da escravidão do pecado. Amém? Eu me lembro da minha conversão, irmãos. Vou falar de algo particular que eu acho que nem mencionei ainda para a igreja. Eu volto e meia falo de alguma coisa da minha vida, mas isso eu acho que não mencionei. Na semana em que fui a Cristo, eu estava namorando, não era Lenice não, irmãos. Tive outra namorada, né? Estava namorando uma crente. Eu não era crente. Ela que me deu a primeira Bíblia. Estava namorando uma crente. Essa crente é que me levou na vigília onde eu nasci de novo. Eu nasci de novo numa vigília. E foi dentro de um clube. Não foi nem num santuário, foi dentro de um clube. Era um trabalho da Assembleia de Deus. Perdão, um trabalho da Metodista Wesleyana, com convidados da Assembleia de Deus pregando. E era num clube, não era nem um ambiente de igreja. Mas a igreja estava lá. Ali me entreguei. Naquela semana foi uma batalha terrível, porque eu estava para nascer de novo. E todas as vezes que eu queria me aproximar da igreja, do culto, o diabo me bombardeava com tudo de mal que eu tinha feito. É uma coisa terrível. Todos os meus erros, as quedas, as prostituições, bebedeira, tudo que eu tinha feito como jovem, de 23 anos, aquilo passava igual um filme, contínuo na minha mente. O tempo todo, me oprimindo. No dia que eu me entreguei a Jesus, naquela sexta-feira ali no Quintino, no bairro Quintino, Bocaiúva. Sabe onde é Quintino? É antes de Cascadura. Pois é, quem não conhece. Ali naquele clube, de madrugada, numa mini vigília, eu me entreguei a Jesus para sempre. E eu me lembro que o efeito foi interessante. Antes, as porcarias que eu fiz ficavam rodando na minha mente o tempo todo assim, igual filme repetido, em loop. Quando eu me entreguei a Jesus diante do meu Deus, não estou aumentando. Aquelas imagens sumiram da minha mente. Eu fui livre. Aquilo sumiu, irmãos. E eu me lembro que eu fazia teste de tentar puxar da memória, mas eles voltavam. Estava o tempo tudo na minha mente. Mas para onde foi? Eu sofri uma libertação tão interessante que as imagens saíram da minha mente. Eu me lembro, como foi vigília, nós saímos do clube de manhã cedo. E de manhã cedo eu vi e percebi que o céu era azul pela primeira vez, livre. Compreende? Não esqueça isso jamais. Quando o Senhor tirou a sobrecarga de pecado que estava na minha mente, eu pude contemplar o céu e ver, o céu é lindo, é maravilhoso. Eu saí tão feliz da vida. De manhã, tinha nascido de novo. O primeiro passo é libertar a pessoa e tirar essa opressão do pecado da sua mente. Amém? Muito importante. Então, todo homem sem Jesus é escravo do pecado. Isso é fato.
mas o Senhor é nosso libertador. E existe uma metáfora espiritual bacana, irmãos. Essa eu quero que vocês abram, Salmo 107. Salmo 107 é uma ilustração de como o Senhor nos resgata dessa cadeia, dessa prisão sem paredes. Mas aqui na ilustração vai ter paredes, viu, irmão? É uma ilustração de uma realidade espiritual, mas vai ser ilustrado como se fosse uma coisa real. Salmo 107, verso 13 até o verso 16. Só para ilustrar essa libertação. Se estávamos então, antes de vir a Cristo, em cadeias de trevas do pecado, e precisamos ser libertos, olha para esse texto, coisa linda. O texto diz assim, verso 13: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 14, igreja, vamos lá? Vem comigo. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Amém? Olha o estado anterior, em trevas, em cadeias. Estão chegando prisioneiros no mais profundo de uma cadeia escura. Começa agora, irmão, em nome de Jesus, a construir essa imagem na sua cabeça. Esse salmo está aí para a gente pensar. Amém? Então constrói na sua cabeça. Você preso, se coloca você mesmo, né? Antes de vir a Cristo, preso numa cadeia escura, com angústias de morte. Consegue imaginar dentro da cadeia? Um lugar escuro, trancafiado ali. Agora imagina que o teu Salvador veio te resgatar. Ele veio a teu encontro nessa cadeia. Olha para o texto. Falamos no verso 14. E lhe despedaçou as cadeias. Verso 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora leia o verso 16 em voz alta, igreja. Pois o que, igreja? Arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Então se colocou dentro daquela masmorra lá, aquela cadeia insalubre, suja, escura. Agora vem o Senhor, já vem com o pé na porta, irmão. Mete o pé na porta e arromba. Quantos entenderam a figura? Se você estivesse preso mesmo de verdade muito tempo, esperando o dia da sua libertação, que alguém viesse te resgatar daquela situação de quase morte, e viesse o Senhor, consegue imaginar? Isso não é literal. Jesus não meteu o pé na porta de ninguém, mas deu para entender que o Senhor vem arrebentando tudo para te resgatar. Ele vai te arrebentar as correntes, vai arrebentando a barreira, vai tirando você daquele lugar de escuro, de trevas, para te tirar para a luz. É um verdadeiro resgate de um prisioneiro, de um preso. Quantos entenderam? Isso se aplica claramente à situação espiritual de quem está em trevas. Todos nós fomos resgatados como um forte. E o Senhor arrebentando. Essa imagem do Senhor arrebentando as portas de bronze é forte. Amém? Arrebentando as correntes é muito forte. Pula para o verso 20 para concluir. Você entender que esse texto de Salmo já antecipa que é o Filho de Deus que fará isso. Vamos lá? Enviou-lhe o que, irmãos? Quem é que foi? Quem é que Deus enviou? A sua palavra. Quem é a palavra? Jesus. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. A palavra veio nos livrar. A palavra se fez carne e nos libertou. Compreenderam as metáforas espirituais aí? Amém, pulsão? Por favor, em Romanos agora. Romanos capítulo 6. Já estamos na reta final já da mensagem. Eu ultimamente estou econômico, irmão. Estou pregando pouco. Eu só estava acostumado com uma hora, pastor Souza. Aqui era uma hora.
1h05, 1h10 mensagem. Agora foi caindo, 47 minutos, 35. Quarta-feira foi 37 minutos. Está caindo o número. Não é essência, né, irmãos? Tá dando, todo mundo está entendendo? A qualidade não caiu, caiu o tempo, o prolongamento. Né? Deus está deixando a gente fazer as coisas mais certeiras. Porque senão fica muito extenso. Todo mundo já entendeu onde a mensagem quer chegar? Está claro, não está? Vamos para as palavras de Paulo, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos ler juntos, quem puder? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Presta atenção, irmão. Uma vez que o Filho te libertou, você é livre. Agora presta muita atenção. Agora eu vou aprofundar o entendimento. Até agora está tudo muito fácil de pegar, né? Vou aprofundar um pouquinho mais. A palavra de Deus diz que nós cristãos paramos de pecar? Não. A carta de Pedro diz que somos pecadores. As cartas de João dizem que somos pecadores ainda. E se dissermos que não somos, somos mentirosos. Porque ainda pecamos. 30 anos de evangelho eu tenho e ainda passam pensamentos mal na minha mente. Eu não preciso desenvolver esses pensamentos. Mas dizer que eles não surgem seria mentira. Você não planeja brigar com ninguém na rua. Vai dizer que quando você leva uma fechada do carro, você não dá vontade de falar umas coisas. Não dá, irmão. Quando o energúmeno te dá uma cortada assim, da esquerda para a direita, você na frente do seu carro assim, você bater no meio da porta dele. Ah, miserável. Né, irmão? Então a gente não planeja pecar. Poxa, eu recebi uma frase que sintetiza, uma frase brincalhona, mas sintetiza bem. Pecado na vida do crente deve ser acidente. Eu acho essa frase fantástica. Pecado não pode ser prática de vida, nem esporte. Mas se acontecer, porque acontece, temos um advogado de defesa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você não premeditou cometer aquele pecado. Agora, a palavra de Deus não é mentirosa, diz que nós somos pecadores ainda. Então, como é que Jesus nos libertou do pecado? Não parece contraditório, irmão? Libertou ou não libertou? Fiz você pensar? O Senhor não nos libertou, nós estávamos lá numa cadeia de pecado, Ele não meteu o pé na porta, figuradamente, tirou a gente lá daquele lugar preso lá e trouxe para fora da cadeia. Isso é libertação. Como é que nós somos pecadores? Presta atenção, não vou fazer muito suspense não, vamos direto ao ponto. O Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Que diferença faz? Quando éramos escravos do pecado, não tínhamos condição nenhuma de por nós mesmos pararmos nossos vícios, mazelas, palavrões, comportamento errôneo. Com a nossa natureza viciada em pecado, nós éramos escravos. Quantos entenderam? O que o Senhor Jesus fez foi nos libertar da condição de escravos. Hoje eu e você somos pecadores, mas não somos mais o quê? Escravos. Não estamos escravizados aos nossos vícios antigos. Por isso um cristão não pode viver no pecado novamente, como se ainda fosse escravo, porque já foi liberto. Vamos entender? Nenhum de nós pode se estribar na sua natureza humana e dizer: ah, eu sou assim mesmo. Sabe aquele negócio de crente Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim, vai pro lado de fogo e enxofre. Se você não mudar, porque você não tem mais a desculpa de ser escravo. Jesus já te libertou da escravidão. Vamos entender? Jesus não nos libertou da natureza pecaminosa em nós. Ainda está dentro de nós produzindo maus frutos. Mas Ele nos libertou da condição de escravo. Todo mundo entendeu?
Paulo explica isso, verso 18. O mesmo texto de Romanos 6, verso 18. Vamos entender isso claramente. O texto diz assim: e uma vez libertados do pecado, na condição de escravo, foste feitos o quê? Servos da justiça. A palavra servo no grego doulos é escravo, escravo da justiça. O que você era antes de ver Jesus? Escravo do pecado. O que você é depois de ver Jesus? Escravo da justiça. Sabe o que mudou? É que antes só tinha um estado de escravidão, do pecado, das trevas. Agora você pode optar por ser escravo da justiça. Sabe o que mudou? É que antes você não tinha condição de parar os seus vícios. Não tinha poder para isso. Sabe o que você tem agora? Livre vontade. Chamado vulgarmente livre-arbítrio. Você só continua errando se você quiser. Só continua errando os pecados de outrora se você quiser. Porque escravo você não é mais. Todo mundo já entendeu esse conceito? Não quer ser sido libertado da escravidão do pecado? Escravo não somos mais. Você não pode, no dia do juízo, dizer: Senhor, eu não consegui vencer a minha carreira cristã porque eu ainda era escravo do pecado. Você não pode dizer isso. Porque na escravidão Jesus te libertou. Tinha esse ponto bem batido. Amém? O que tem agora ainda é frutos da sua natureza pecaminosa. Mas você tem a liberdade de se tornar escravo da justiça. Escolher acertado melhor do que errar. Olha o texto aí, queridos. Vamos lá, escravo da justiça. Verso 19. Paulo diz assim: falo como um homem. Paulo sabe que a natureza humana é forte. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Todo ser humano tem fraqueza ainda, mesmo depois de ser alcançado por Cristo. Assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da maldade para a maldade, quando nós éramos completamente escravos do pecado. Assim, vossos membros, assim, oferecei agora, que você está em Cristo, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora tem escolha. Antes sem escolha, era levado pela sua natureza caída. Agora você tem escolha. Escolhe a santificação. Amém? Quantos estão entendendo? E o texto segue dizendo assim, verso 20. Porque quando eres escravo do pecado, olha aí, quem foi alcançado por Cristo era escravo do pecado, lá no passado, escravo. Quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhares, porque o fim delas é morte. Então nós éramos escravos do pecado, nosso fim era morte. Agora, porém, nova realidade, em Cristo, verso 22. Leia comigo em voz alta toda a igreja. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe por que eu e você vamos chegar a essa dimensão de glória? Sabe por que nós temos o direito e a graça de sermos herdeiros de Deus? Porque o pecado já não nos domina como escravos. O pecado ainda existe, mas não é dominante. E o maravilhoso de tudo, que eu vejo na minha vida, eu tenho certeza que acontece na sua. Todas as vezes que você fraqueja no pecado, ainda há arrependimento, e ainda há confissão, e há perdão imediato. Imagina se não tivesse essa renovação. Na primeira tropeçada você perdesse tudo. Mas nós não perdemos. E já que fomos libertos da escravidão, os nossos erros, digamos assim, transitórios, de vez em quando, não nos condenam, não nos levam à condenação. Por quê? Imediatamente o Espírito Santo nos faz arrepender, confessar. Você vai à frente de Deus, ora.
E ali o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. E tem o sangue poderoso de Jesus para nos perdoar, nos remir, justificar. Porque foram pecados não cometidos com premeditação, nem por esporte, com um erro, com um tropeço. Não estou entendendo. Amém? Jesus é o nosso libertador. Ele já nos libertou da cadeia do pecado. E Ele tem nos ajudado a nos livrarmos dessa influência pecaminosa da nossa natureza. E chegará o dia em que seremos completamente livres, totalmente livres de qualquer influência do pecado. 100%. Hoje nós estamos nesse processo, de vez em quando na capingada. Mas chegará o tempo que seremos completamente livres. Amém? Percebeu aí que a palavra de Deus diz? Verso 23, já lemos? Leia então, porque é importante, é contundente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, consagrado? Todo mundo entendeu? Não somos mais escravos do pecado. Estou batendo na tecla o tempo todo. E quando a consciência te acusar, confessa logo. Percebeu que está em erro? Confessa logo, conserta logo. Eu lamento muito todas as vezes que vejo ex-irmãos aqui da casa que estão numa vida de pecado depois de ter conhecido Jesus. Eu lamento muito, porque só existe um libertador, Jesus. Se a pessoa abre mão de Jesus, a quem o libertou, qual é o método para ela se libertar de novo? Só tem Jesus. Ou ela volta para Jesus, ou morrerá nos seus pecados. O pastor, mas conheceu a Cristo, mas está no pecado, abandonou Cristo no pecado. E se ela não mudar o comportamento, morre nessa condição. Não fica na casa, o escravo não permanece para sempre. Volta aos mesmos vícios de antes. Isso não é palavra minha não, não é filosofia minha não, é palavra de Deus. Escrever, 2 carta de Pedro 2,20. Para terminar, no finalzinho. 2 carta de Pedro 2,20, igreja. Finalzinho já. 2 Pedro 2,20. Essa realidade é possível. É possível, presta atenção. Fiz vocês imaginarem estar preso numa cadeia escura e o teu libertador meter o pé na porta e te tirar para a luz. Fiz vocês imaginarem isso? Agora imagina alguém que já estava livre, que já tinha sido tirado das algemas dele, não é? Sofreu a libertação, andou na luz, mas resolveu que quer voltar para a prisão. Existe isso? Existe. A pessoa que te liberta, ela começa a buscar meios de pecar, que vão minando a santidade dela, até o ponto que ela esteja de novo viciada, enlaçada do pecado, e vai acabar perdendo a sua coroa, seu direito à realeza. Isso é possível. Triste uma pessoa que já esteve na luz, esteve na treva, vem para a luz e volta para a treva. É realidade espiritual possível. 2 Pedro 2,20, igreja, até o verso 22. Portanto, leia comigo, esse texto é tão contundente. Portanto, depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa ou essas pessoas escaparam antes. Escaparam, depois de ter escapado. Não está escrito aí? Então o primeiro processo dela, elas eram presas e escravas igual a todo mundo. Mas elas chegaram a escapar da cadeia. Estão concatenando as ilustrações? Juntando. Depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora leia, por favor, em voz alta. Se deixam enredar de novo. Olha aí, irmão. Estava preso, escapou, saiu da prisão,
e agora voltou para a rede. Se deixou prender de novo. Ser enredado é voltar para a rede. Receber não é sobre si uma armadilha. Se caiu nessa armadilha, volta para a prisão. A rede é do inimigo. Se deixam enredar, o que diz o texto? De novo, e são vencidos. Caiu, perdeu, não tem mais a força. E são vencidos, o que diz o texto? Tornou-se seu último estado pior que o primeiro. Entendeu? Era preso. O primeiro estado dessa pessoa era presa. Já era triste. O segundo estado dessa pessoa foi ser livre em Cristo. Mas se voltar para a prisão, esse último estado é pior do que a primeira prisão. Porque a primeira prisão ainda não conhecia o libertador. Estava em trevas, era ignorante, longe de Deus. Mas agora, conhecendo o libertador, voltar para a prisão de novo. Agora a situação dele é muito pior. Porque abriu mão da libertação que o Senhor já tinha dado. O Senhor já tinha lhe conferido libertação. Já tinha escapado. Vamos entender. Verso 22. 21. Leia comigo em voz alta para que terminar. Vamos lá? Pois melhor lhes fora, lhes é no plural. É um grupo. Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. O Senhor falou o coração deles, mas eles voltaram para trás, para o vício, para uma contaminação, para um pecado. Quiseram. Isso é livre escolha. Eles não foram derrotados porque eram crentes desprovidos de escolha. Eles foram derrotados porque eram libertos, mas escolheram o pecado de novo. Vocês entenderam? E o texto diz assim no verso 22, para completar: com eles aconteceu o que diz certo adágio, verdadeiro, dito popular: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Preso, livre, preso de novo. Todo mundo entendeu? Mas o Senhor Jesus não quer que essa possibilidade aconteça em nossas vidas. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Permaneçam livres. O permanecer é nosso. O processo inicial de libertação Jesus já fez. Mas o permanecer livre é nosso. Quantos entenderam? É um desejo nosso, querido. Desejo. Jesus, eu não quero jamais voltar os pecados de outrora. Eu não quero perder tudo que já conquistei em Ti. Eu não quero perder minha liberdade, a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5, verso 1 diz assim: para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Percebam, quem quiser anotar, Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Diz assim: isso é verdade. Quantos foram libertos por Cristo Jesus? Todos fomos libertos por Cristo Jesus. E o libertou está no passado, Ele já nos libertou. Mas agora o apóstolo manda: permanecei. Permanecei é uma atitude minha e sua. Como vocês entenderam? O Senhor já te libertou lá atrás? Libertou. Mas se eu não quiser permanecer na liberdade, eu posso voltar para o pecado? Posso. Então deve, né? Vai perder tudo. O texto é muito claro em falar dessa possibilidade.
E Apocalipse 1, verso 5, igreja, para terminar, vamos lá? Último texto. Apocalipse 1, verso 5. Eu amo o Senhor Jesus, porque Ele me libertou da escravidão, do qual eu não conseguia sair sozinho. Ele continua me libertando dia após dia, mediante a minha escolha de santificação. É a minha escolha, quer dizer, minha escolha. Minha escolha, diga comigo, minha escolha de santificação me mantém livre. Todo mundo entendeu? É simples assim. O primeiro processo ele já fez, a manutenção disso é a minha escolha, e no final ele me libertará completamente de qualquer influência, sombra de influência do pecado. Seremos tornados seres impecáveis, incapazes de pecar, incorruptíveis. Amém? E nessa caminhada, irmãos, temos que desejar todo dia permanecer livres. Todos os dias. E é algo tão maravilhoso, tão individual. Pastor, vocês oram por todos vocês, todos que estão aqui. Não tem um de vocês que eu não oro. Agora, eu não posso viver a sua vida. Eu vivo a minha. Correto? Eu não posso buscar a Deus na sua casa por você. Eu não posso abrir a Bíblia por você. Eu não posso me ajoelhar por você, no seu lugar. Eu me ajoelho e clamou por todos. Mas se você na sua vida não for lá, abrir um espaço no seu dia e buscar a face do seu Senhor, essa falta de manutenção pode te trazer fraqueza, prejuízos espirituais. E se isso abrir uma brecha para um vício, a escolha será sua. Amém? E se o vício te dominar, ele pode te enredar e te tirar da libertação. Então, em nome de Jesus, meu papel aqui está feito. A palavra foi lida, esclarecida, aclarada. Quantos entenderam todas as palavras que eu vi nessa noite? Entenderam as metáforas do nosso Jesus libertador? Entenderam as condições, né? Primeira condição, sem conseguir se libertar sozinho, precisava de um resgatador. Segunda condição, já livre, podendo interagir. E a última condição que ninguém quer, perder de novo. Agora é conosco. Amém, irmãos? Último texto, Apocalipse 1:5. Quero reafirmar positivamente que Jesus é o nosso libertador. Nosso grande libertador. Apocalipse 1:5. Quantos podem ficar de pé, por gentileza? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos nesse último texto. E com a alegria que o Senhor já nos inundou nessa noite, sua presença em meio aos louvores. Você vai sair daqui crendo que você é liberto. Você pode declarar isso diante de principado e potestade. Eu fui liberto por Cristo Jesus. Eu sou liberto. Eu não estou em cadeia de pecado. Eu não estou preso com grilhões, com correntes. O meu resgatador, o meu rei salvador, já arrebentou as correntes. E sinto completamente livre. Mas sei que ainda em mim uma natureza pecaminosa, a qual tem que ser controlada. Amém, povo? Sai com esse entendimento daqui. E digo mais, nós queremos abençoar outras vidas, libertar outras mentes. Lembram da quarta-feira, quando o pastor pregou? Dos improváveis, né? A Madalena endemoniada, o endemoniado Gadareno. Queridos, e o texto de Tiago que diz que nós podemos salvá-los. Tiago, Judas, deixe Judas. Nós podemos ser instrumento para salvá-los, libertar outras mentes. Quantas vezes recebemos aqui pedido de oração, pessoa angustiada, pessoa em depressão, pessoa, não é, se sentindo sufocada, pessoa em síndrome de pânico. Quantas vezes? Algumas pensando em tirar a própria vida. Querido, nós podemos ajudar a libertar essas pessoas. Amém? O Senhor pode nos usar para isso. E
tirar a pessoa dessa cadeia, que ninguém vê tijolos. A cadeia está dentro da cabeça da pessoa. Podemos ir lá resgatar essas vidas. Tem instrumento. E Jesus vai fazer seu papel. Amém? Nosso libertador. Então, em nome de Jesus, pensa nisso quando passar essa semana. Quem você pode convidar para ouvir a palavra do Reino de Deus? Quem você pode convidar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que ele vai se libertar se não ouvir a verdade? Mas se ouvir, tem chance de se libertar. Amém? A palavra tanto serve para afirmar a nossa fé individual, como serve para nos impulsionar a salvar outros. Libertos para libertar outros. Em nome de Jesus. Apocalipse 1:5, para finalizar, vamos lá. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos terminar aí, vamos lá. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, igreja? O Senhor nos libertou dos nossos pecados. Glória, pois, a Ele eternamente. Glórias a Jesus, nosso libertador, bispo da nossa alma. Ele vela por mim, por você, Ele nos ama. Você não está sozinho na sua luta. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Amanhã, quando estiver vivendo alguma tentação, lembra? Jesus te ama. Ele já te libertou. Você não precisa cair em nenhum laço do passarinheiro. O Senhor te ama e continua amando. E te amará eternamente. Amém, povo santo? Recebe isso em nome de Jesus. Vamos agradecer a esse maravilhoso libertador Jesus. Vamos agradecer ao nosso Rei Salvador, o bispo, supervisor das nossas almas, aquele que nos ama e nos liberta dos nossos pecados. Não carregue pecado de estimação contigo, amém? Não carregue pecado de estimação contigo. Lembra que Jesus te libertou. Vamos agradecer, ergue a sua destra ao céu, vamos agradecer. E você está passando por algum momento de provação na sua carne, está passando alguma prova, tentação, enfraquecimento. Pastor, eu entendi tudo. Eu sou uma pessoa que conhece Jesus, mas eu estou vivendo um momento de pecado na minha vida. Não é improvável, irmãos, que alguns de nós aqui cedam ao pecado. Se é o seu caso, se você está cedendo ao pecado, não está se sentindo forte, nessa hora, quando eu clamar pela sua vida, você se agarra a Jesus. Se agarra a fé agora e o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Quero clamar pela sua vida nessa noite. Eu sei que o Senhor tem renovado suas misericórdias e graças na minha vida. O Senhor estou de pé. Ele vai fazer a mesma coisa com você. Ele é só desce ao céu. Dele vem toda do alto, desce todo dom perfeito, Pai das luzes. Aleluia. Bendito és tu, nosso Deus e Pai. E bendito és tu, nosso Rei, Salvador, Libertador nosso, Senhor Jesus. Nós estamos na sua santa presença nessa hora. E pela tua muita misericórdia, nos sentimos em condições de falar com o Senhor livremente. Pela sua misericórdia, Senhor, ainda que pecadores, nós não nos encontramos embaraçados em pecados grosseiros. Não somos escravos da nossa natureza humana caída. Muito obrigado por essa libertação primária, daquela da qual não saímos sozinhos, Senhor. Obrigado por nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, Senhor, ainda carregamos em nós natureza pecaminosa. E é essa natureza que produz frutos amargos. Às vezes, Senhor, tu sabes, o enfraquecimento vem, a tentação vem, alimentamos algum erro, algum vício, e isso nos afasta de ti,
porque sabemos que Tu és santo, completamente separado do mal da humanidade. Tu não tem pacto algum com a maldade do homem. Por isso, às vezes, servos Teus Te amam, mas estão tão afastados de vergonha do Senhor. Eu clamo, Senhor, se tem alguém enfraquecido aqui nessa casa, se há servos Teus aqui nesta condição, Te amam, Te conhecem, sabem o que o Senhor fez por eles, mas ainda assim se sentem enfraquecidos, longe, talvez já na penumbra do pecado. Eu clamo a Ti nessa hora que ele seja resgatado novamente, que ele recaia na graça, Senhor, recaia na graça mais uma vez, e mais uma vez Tu estendas a Tua mão poderosa sobre a vida daquele que está agora embaraçado. Livra, Senhor. Livra, Salvador bendito, resgatador das nossas almas, Santo e Salvador. Tu és o nosso Salvador. Abençoa na Tua presença os meus irmãos, quer os fortalecidos, quer os enfraquecidos. Que a Tua graça seja sobre todos nós. E quando tropeçarmos, Senhor, não nos deixe cair. Não nos deixe voltar atrás. Continua investindo em nós. Continua nos atraindo para Ti, com laços de amor. Somos Teus. Somos Teus, Jesus. O Senhor nos resgatou. Tu tens o direito de ser dono das nossas almas. Somos Teus, Senhor Jesus. Eu sou Teu, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Aleluia. Louvado seja, meu amado Salvador. Quantos creem? Diga palavras para Ele nessa noite. Diga que você ama Jesus, que você se submete a Ele.